Então, eu vou iniciar aqui o nosso, falar sobre a reta de Euler, tá? Então, vamos aqui, ó, né, a reta de Euler. Beleza? Então, a reta de Euler, o problema é, a gente pega aqui um triângulo qualquer, né? Vai pegar o ortocentro dele, vou traçar aqui uma altura e aqui o... Aqui eu posso traçar essa altura aqui, ó, né? Bem, aí eu traço aqui a outra altura, aqui está o nosso ortocentro, o encontro das alturas. E aí eu pego aqui a mediatriz, uma mediatriz aqui, ó, né, mas eu traçando por aqui, um ponto médio aqui, então aqui é duas mediatrizes, ó, elas vão se encontrar aqui no que a gente chama de circuncentro, né? Então, mediatrizes, e aí eu vou pegar a mediana, tá? Então, aqui está o ortocentro, que eu vou chamar de H, aqui está o circuncentro, que eu vou chamar de C, e tem o baricentro, né? Bem, eu chamei de H por causa que é o encontro das alturas, tá? E aqui eu vou estar unindo aqui esse vértice aqui com esse ponto aqui, ó, que é a base, que é o ponto médio do lado, que isso aqui é uma mediana, tá? E se a gente une aqui, ó, aqui tem a outra mediana, esse pontinho aqui seria o baricentro, tá? É o nosso baricentro. Então, a gente quer provar que esses três pontos aqui, gente, eles são colineares, tá? Eles estão na mesma circunferência, eles estão na mesma reta, e essa reta é chamada reta de Euler, tá? E acontece que lá o círculo dos 9 pontos, né, que deveria ser chamado de 12 pontos, ele é o ponto médio entre o ortocentro e o circuncentro, né, o centro dele, que também está nessa reta, né, que é a reta definida por HC, né, pelo ortocentro e circuncentro, tá bom? E aí, por conta do centro dessa circunferência dos 9 pontos, tá aqui, ela ficou conhecida como circunferência de Euler, que não tem nada a ver com Euler, tá? O Euler nem sabia desse resultado aí, tá? Então vamos lá, gente. Então, o problema é o seguinte, eu vou estar olhando para esse triângulo, esse aqui, ó, tá? Aí eu vou estar acendendo aqui esses segmentos, tá? Eu vou estar acendendo aqui as duas alturas, beleza? Então, esse aqui é o nosso ortocentro, que é o encontro aqui de duas alturas. Esse aqui é o nosso circuncentro, que é o encontro de duas mediatrizes, tá bom? Depois, o que é que a gente vai fazer? A gente vai unir esse lado aqui com esse aqui. Bem, primeiro que eu vou traçar essa reta aqui logo, né, que é a reta de Euler aqui, ó, que é a reta aqui que passa por aqui, ó, tá? Isso aqui, no caso aqui, um segmento, né, que está a reta de Euler aí. Quando a gente traça uma mediana aqui, ó, bem, aí eu traço uma mediana, né? Eu traço uma mediana aqui. Tá? Eu já vou dar a ideia da prova para vocês, depois a gente só tapa os buracos, tá bom? Essa prova, ela é o seguinte, gente. Esse segmento vermelho, ele é uma mediana, né? Porque une um vértice ao ponto médio do lado oposto, esse vértice do triângulo grandão aqui, ABC. Vamos dar o nome a esse aqui, ó, tá? A gente vai provar o seguinte, que nessa mediana, esse comprimento aqui, tá? Esse comprimento aqui, ó, essa parte de baixo, mede metade da parte de cima, ou seja, essa parte de cima aqui é o dobro da de baixo, tá? E o único ponto numa mediana, e que a gente já viu, já está provado isso, que divide a mediana de 2 para 1, é o baricentro, tá? Então esse pontozinho aqui, ó, seria o baricentro, ou seja, a terceira mediana, né, passaria aqui. Tá? Ou seja, numa mediana só, a gente já localiza o baricentro, né? Que se a gente tem uma mediana, né? Se um segmento é mediano de um triângulo, e a gente descobriu que isso aqui mede x, e esse outro pedaço mede 2x, a gente está numa mediana, então esse ponto aqui é o ortocentro, tá bom? E não só isso, tá? Tem que ter a relatividade, porque esse ponto poderia estar aqui, né, gente? Ó, e essa distância ser metade dessa outra, tá? Mas o ortocentro, ele está exatamente, ó, do vértice até um certo ponto na mediana, se for o dobro desse ponto até o lado, aí esse cara é ortocentro. Não basta ser 2 para 1, não, tá bom? A localização do ortocentro tem que ser isso aqui, ó,
tá? Tem que ser uma situação assim, ó, tá? Esse dobro aqui, esse que é 2 vezes esse, tem que estar ligando o ponto a um vértice, tá? Essa distância, aí se for o dobro dessa daqui, aí esse cara aqui é o baricentro, tá bom? Porque de repente, né, você poderia estar achando que aqui, né, que o baricentro poderia estar aqui, ó. Se essa distância é metade dessa, né, se aqui é x, aqui é 2x, não significa que isso aqui é o baricentro, tá? Porque esse segmento, esse x, ele tem que estar não do ponto ao vértice, ele tem que estar do ponto ao lado, tá? Então, seria x aqui e 2x aqui, ó. Se você prova que aqui é x, aqui é 2x, aí sim, esse ponto aqui é o baricentro. E é o que a gente vai fazer. A gente está aqui numa mediana, né? Temos um ponto em cima dessa mediana, né? Esse ponto também está na nossa reta, que é a interseção da mediana com essa reta, tá? Então, isso aqui é tudo reto, reto aqui. E vamos provar, então, que esse camarada aqui é metade desse, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bem, tem uns triângulos... Bem, aqui já está pedindo, né, gente? Esse triângulo aqui, ó, com esse aqui, ó, que eu vou estar pintando de vermelho, tá? Que eu afirmo que esses dois triângulos, eles são semelhantes, tá? E eles são semelhantes por qual motivo? Bem, esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui, ó. Já, que eu pintei de vermelho, tá bom? E o que é que acontece aqui, gente? Olha só, isso aqui é uma altura, né? Que é relativa a esse lado aqui, ó. Então, ela forma 90 graus com esse lado aqui, ó. Isso aqui é uma mediatriz que forma 90 graus também com esse lado. Então, essas duas retas aqui, elas são paralelas, ó. Esse segmentão vermelho aqui, ó, que sai do vértice até o ponto médio aqui, eu vou chamar esse ponto médio de M, tá? O segmento AM, ele é transversal a essas duas paralelas, né? Se ele é transversal, a gente tem os ângulos internos iguais, ó. Eu vou estar pintando de vermelhinho aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Tá? Então, esse ângulo ali, ó, é igual, de azul, né? É igual a esse aqui, ó. Tá? Então, esses dois triângulos aqui, gente, o triângulo... esse aqui é o nosso baricentro, né? Eu vou chamar ele de... Não dá para chamar de B, né? Porque eu já chamei aqui de B. O B já está sendo usado ali. Vou chamar de G, né? Que é o nosso centro de gravidade aí. Tá? Então, esse triângulo AHG, ele é semelhante ao GMC. Tá? Até usei o C também aqui, mas já vai dar para entender, né? Porque eles têm dois ângulos internos côngruos, né? E aí o terceiro, como a soma é 180, nesse terceiro aqui já vai ser côngruo esse aqui, ó. Tá bom? E aí, gente, então a gente tem dois triângulos semelhantes, né? Então significa que eles são idênticos, né? Só mudam de tamanho, né? Tem que ter uma certa proporção ali entre eles, né? Uma constante de proporcionalidade. Então, a gente quer provar que esse triângulo aqui, de certa forma, ele é o dobro desse pequenininho aqui do menor, né, de que é uma ampliação de 2. Ou seja, de que isso aqui é metade desse, né, que está oposto a esse triângulo de um tracinho aqui, de que esse segmento aqui, ó, que está oposto ao azul, é metade desse aqui, que está oposto ao azul aqui também, ó, esse ângulo azul, e assim sucessivamente, tá? Então, esse triângulo é o dobro desse, a gente quer provar, tá? Então, basta provar que um dos lados correspondentes, né, da semelhança aí, um é o dobro do outro, tá? A gente não consegue provar isso diretamente como eles estão aqui, ó, tá? Com essa semelhança, a gente consegue provar isso através de outros dois triângulos semelhantes, tá? Que a gente vai provar o quê? A gente vai provar que esse lado aqui, gente, ó, esse lado aqui, que eu vou chamar de 2x, ó, esse lado aqui, né, que é o oposto a esse vermelho, é o dobro desse aqui, ó, que está oposto ao vermelho. Então, isso aqui mede x aqui, ó, tá? Então, esse, né, nosso ponto C aqui, ó, tá? Então, esse segmento é metade desse aqui, ó. Isso que a gente vai provar. Então, se esse segmento é metade desse, esses triângulos são semelhantes, esse aqui é o dobro desse. Só que isso aqui, a gente vai provar através desses dois triângulos aqui, ó. Tá? Esse triângulo, deixa eu ver aqui se eu tenho uma canetinha, uma outra caneta verde aqui, acho que tem aqui, ó, tá riscando, que é esse triângulo verde, esse triângulo aqui, ó, com esse aqui é que vai dar o fato de que isso aqui é o dobro disso, tá bom? E por que, né, esses triângulos verdes aí vão ajudar a gente? Porque a gente vai saber que eles são semelhantes e que esse é o dobro desse, justamente
por causa do problema de base média, né? Porque aqui a gente já sabe que esse segmento ele é base média desse segmento, desse triângulo aqui relativo a esse lado, ó, né? Porque ele, né? Esse aqui é ponto médio daqui, ó, então, né? Isso aqui é igual a isso, e esse M é ponto médio desse lado aqui, ó, esse cara é igual a esse. Então a gente já sabe que esse segmento é metade desse. Se esses dois triângulos forem semelhantes, aí a gente pega toda essa proporcionalidade e dobra aqui, ó, né? Beleza? Então, o que falta agora é só provar que eles são semelhantes, tá? E a semelhança segue de onde, né? Vai ser do monte de coisas paralelas que tem aí, que a gente vai estar vendo aqui agora, tá bom? Então, bem, a primeira coisa é o seguinte, tá? Vou voltar aqui ao jogo da velha com vocês, né? Quando a gente tem um jogo da velha, que é, ou seja, paralelo, paralelo, com paralelo e paralelo, tá? Então, olha só, a gente pode transferir, olha só. Então, esse ângulo aqui, gente, ele vem para cá oposto pelo vértice, ele vem para cá porque essas são paralelas e aqui, né, aí, são ângulos correspondentes, né? Um interno com outro, um interno com externo, aqui oposto pelo vértice, tá? Aí duas retas paralelas cortadas por uma transversal, ó. Então a gente consegue transferir esse ângulo para cá, esse ângulo para cá, e aqui oposto pelo vértice, a gente consegue isso aí, ó. Então, esses ângulos, a gente translada, né? Na verdade, essa cruzinha aqui, ela está transladada aqui, gente, ó. É uma translação, tá? Então, esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, e a gente pode até fazer assim vermelho também, né? Esse vermelho é igual a esse, que 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 é igual a esse, esse. Tá bom? É uma translação aí, tá bom? E a translação que eu falo é o seguinte, ó, um ângulo que você pega, né, você pode transladar ele para cá, transladar para cá, transladar para cá, ó. E aqui, né, e oposto pelo vértice, você leva ele para o lado de lá. É translação de triângulo aqui no jogo da velha, beleza? Então aqui, aqui a gente tem um jogo da velha aqui, ó, tá? O jogo da velha é qual? Ó? Essa vertical aqui, ó, com essa vertical aqui, ó, né, que é uma mediatriz, aliás, altura com mediatriz, e aqui a gente tem, olha só, aqui a gente tem aqui, olha, altura mediatriz, e aqui a gente tem altura, né, nesse triângulo, e mediatriz, né, que são retas paralelas, tá bom? Altura mediatriz, aqui a gente também tem altura e mediatriz. Então, aqui é um jogo da velha, gente, ó, tá? É um jogo da velha. Então, nesse jogo da velha aí, ó, o que é que a gente consegue, né, transferir, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Temos isso aqui, esse camaradinho com esse aqui, ó. Então, a gente consegue transferir, deixa eu ver se é o que interessa a gente, né? Bem, eu quero transferir, ó, eu não sei se vai ser o jogo da velha. Não, é um outro jogo da velha, tá? Essas duas aqui, ó, é um outro jogo da velha. Essas duas aqui com essas duas aqui, ó, tá? É outro jogo da velha, tá bom? Duas paralelas aqui, ó, essas duas, que é altura e mediatriz, e essas duas paralelas que é base e base média, né? Aqui são duas paralelas. Então, se concentrem aqui, ó, nessas duas retas com essas duas retas aqui, ó, tá bom? Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, a gente transfere ele para cá, ó, né? Por translação, ó, né? Jogo da velha, ó, essas duas aqui, ó, com essas duas de cá, tá? Então, esse ângulo aqui, a gente transfere ele para cá, ó, ele vem para cá, que por sua vez vem para cá também, ele vem para cá oposto pelo vértice, né? Que é o que a gente queria basicamente, tá bom? Isso aqui é uma translação. Então, esse ângulo a gente conseguiu trazer ele para cá, tá? Agora eu quero trazer esse ângulo aqui, ó, botar dois tracinhos nele, eu quero trazer ele para cá, ó, tá bom? Esse aqui é... Aí eu vou usar esse jogo da velha aqui, ó, que é essas duas paralelas com essas duas paralelas aqui, ó, tá? Essas duas aqui, ó, duas paralelas aqui com essas duas paralelas aqui, ó, jogo da velha, tá bom? Então, olha só, então, nesse jogo da velha aqui, ó, vamos lá, essas duas aqui, ó, essas duas, tá? Essas duas paralelas com essas duas aqui, ó, tá bom? Essas duas aqui com essas duas aqui, ó, né? Tá? Então, esse camaradinho aqui, ó, aí eu vou estar
prolongando aqui para a gente ver o jogo da velha acontecendo ali, né? Vou prolongar aqui, ó, que é essas duas aqui, essas duas com essas duas aqui, ó, tá bom? Então esse ângulo aqui, ó, a gente consegue, esse ângulo aqui ele vem para cá, ó, né? Então, essas duas com essas duas, tá? Aí ele vem para cá oposto pelo vértice, aqui, ó. Beleza? Repetindo aqui, essas duas paralelas aqui, que é ao lado do triângulo com essa daqui, com essas duas paralelas aqui, que é altura e mediatriz. Tá bom? Aí a gente consegue transferir esse ângulo aqui, tá? Que está aqui num canto aqui da interseção dela, com essa interseção com essa daqui para cá. Né? Os ângulos estão olhando na mesma direção aqui, ó, que é basicamente, né, ó, quando os ângulos estão olhando para a mesma direção aqui, ó, né, a mesma abertura, eles são côngruos, né? Então, isso aqui são interseções, estão olhando para cá, e esse aqui também está olhando para lá, é côngruo. Tá bom? Então, acabou-se, gente. Então, esses dois triângulos aqui, ó, eles têm dois ângulos internos congruentes, né? Esse aqui e esse aqui. Aí o terceiro já vai ser, né? Então, esse camaradinho aqui, ó, né? Esse aqui, ó, esse aqui vai ser côngruo a esse, já por aquela soma de 180 lá, tá bom? Então, sendo eles semelhantes, o que que acontece? Então, eles são semelhantes e esse lado aqui, ó, né, é base média no triângulo ABC desse aqui. Então, ele vale a metade desse aqui, ó. Então, de certa forma, o que é que eu quero, né, o que é que acontece? Tudo nesse triângulo é o dobro desse aqui, ó, né? Os correspondentes. Então, por exemplo, esse lado aqui, ó, que é o que corresponde a esse, que o que está oposto a esse 2 tracinho, vai ser o dobro nesse triângulo aqui, ó, do que está oposto ao 2 tracinho, que é esse segmento. Então, se aqui mede x, aqui mede 2x, que é o que a gente queria, ó, né? E aí, justamente, ó, e esse triângulo vermelho, ele é semelhante, esse vermelhinho é semelhante aqui ao vermelhão, tá? Ele é semelhante, então, e como ele já tem um lado, né, correspondente, que é justamente o que está oposto a esse ângulo vermelho pintadinho aqui, ó, é o dobro desse que está, né, correspondente ao vermelho pintadinho, então a razão de semelhança é o dobro aqui, ó. Então tudo nesse vermelho é o dobro do vermelhão, é o dobro do que está no vermelhinho. Em particular isso aqui, ó, né? Esse segmento que é oposto a esse um tracinho vai ser o dobro desse segmento que é oposto a esse um tracinho aqui, ó. Então se aqui mede y, né, aqui vai medir 2y, que é esse aqui, ó, que é o que a gente queria, né? Nessa mediana, esse comprimento é metade desse aqui. Portanto, esse camarada aqui é o baricentro. E aí o baricentro, ele tá então aqui na reta de Euler, tá? Então esse aí é a prova que eu queria estar trazendo aí para vocês, tá?